Você sabia que muitos dos comportamentos de um TDAH podem ser facilmente confundidos com narcisismo patológico? Muitas pessoas têm buscado orientação terapêutica para a seguinte questão: será que quem é TDAH também é narcisista? Seja de pessoas próximas, como familiares, amigos, namorado, namorada, esposa, marido, ou mesmo de sujeitos que já têm o diagnóstico propriamente dito, ou de sujeitos, que se identificam com sintomas do TDAH e falam que as pessoas próximas estão taxando eles como narcisistas. Bom, a resposta é que sim. Alguns dos sintomas do TDAH, como alguns que vamos abordar aqui, dependendo do caso, podem sim parecer narcisismo. E sim, uma pessoa que tem TDAH também pode ser narcisista, porque uma coisa não tem o poder de impedir a outra, tá? Inclusive, um TDAH não tratado que acaba enfrentando muita dificuldade na vida por conta disso, pode acabar desenvolvendo algum transtorno de humor ou de personalidade, como narcisismo ou depressão, em resposta a essas vivências traumáticas, infelizmente. Mas não, isso nunca será uma regra, tá? TDAH é uma coisa, narcisismo é outra completamente diferente, apesar de algumas similaridades ali nos sintomas. E nesse vídeo vamos destrinchar melhor tudo isso aqui, tá? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Alexandre de Palma e eu sou terapeuta especializado em tratar sequelas causadas por relações abusivas. Pessoas que padecem de TDAH, mais especificamente TDAH não tratado na infância ou adolescência, visto que o TDAH não tratado pode trazer uma série de dificuldades para a vida de uma pessoa. Então, trabalhamos com ferramentas especializadas para melhorar os sintomas e melhorar a rotina para que a pessoa possa ter uma vida mais satisfatória e uma vida mais funcional no geral. Também trabalho com alguns transtornos do grupo B de personalidade, como narcisismo e borderline. Quando falamos de TDAH ou autismo, por exemplo, estamos falando do transtorno de neurodesenvolvimento. Estamos falando exclusivamente de fatores genéticos aqui. Ou seja, a pessoa já nasce com um cérebro diferente. E isso não significa de forma alguma que ela tem algum defeito, muito pelo contrário. Mas sim que ela não vai conseguir funcionar daquela forma padronizada como as outras pessoas geralmente funcionam por conta das características que elas não conseguem se enquadrar. Já quando falamos de narcisismo, estamos falando de um transtorno de personalidade, que embora possa existir sim fatores genéticos, e a gente realmente não pode excluir essa possibilidade, tá? Mas estamos falando principalmente de fatores ambientais, ou seja, de o lugar que ela veio, tá? O lugar de onde ela se desenvolveu ali, a relação que ela teve com seus familiares. Porque o narcisismo é uma adaptação psicológica. Uma adaptação psicológica que o cérebro daquele sujeito fez para ele conseguir se defender do mundo e conseguir interagir com o mundo também, tá? E o narcisismo, ele é gerado por um negocinho chamado trauma complexo. O que é trauma complexo? É um trauma recorrente, tá? É um trauma ali, a pessoa ficou exposta durante muito tempo a uma situação traumática. Isso geralmente acontece na infância e adolescência, quando a gente ainda não tem repertório emocional suficiente para lidar com certas coisas. Tem um autor que eu gosto bastante que se chama Donald Winnicott. Ele é pediatra e psicanalista, ele é inglês, e ele tem uma frase que é bem famosa, né? Eu acho que provavelmente vocês conhecem, que ele fala mais ou menos assim: a criança barra adolescente tem muita dificuldade, ou realmente ela não consegue, né, fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é se desenvolver enquanto se defende do ambiente em que ela vive. Ou ela vai se desenvolver, ou ela vai se defender daquele ambiente em que ela está. Então, se justamente por conta da falta de repertório emocional, tá? A criança e o adolescente, eles não conseguem lidar com muitos traumas, muitas situações difíceis na vida, tá? Precisa muito de apoio e precisa de pessoas que tenham já um repertório emocional para passar ali uma confiança para ela, passar ali segurança, passar ali apoio e amparo. Caso não tenha isso, né, quando a pessoa está passando por situações muito complicadas, o cérebro daquela pessoa realmente ele não vai conseguir, né, elaborar bem o que está acontecendo e ele vai precisar dessas adaptações psicológicas para proteger o sujeito de sentir aquelas sensações, tá? Então, existem diferentes tipos de trauma, tá? E eu não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, por exemplo, tem aquele trauma que é aquele trauma meio que ocasional mesmo ali, você está passando na rua e está voltando da faculdade ali 11h30 da noite, sei lá, e todo dia que você tem que voltar para casa, você tem que passar ali por uma viela ali, um beco, não sei, para chegar na sua casa, mas sempre tem um guardinha ali, aqueles guardinhas de rua, sabe? Ele sempre tá ali, tá? Mas naquele dia específico, infelizmente, ele não tava por algum motivo. E aí você estava passando ali, voltando todo felizão, lá, para casa, e aí saiu três caras encapuzados ali daquele beco e começaram a te espancar, te roubaram todas as suas coisas, foi parar no hospital e passou a noite toda no hospital. É óbvio que isso aí vai gerar um baita trauma em você, porque você quase perdeu sua vida.
E óbvio que você nunca mais vai esquecer dessa situação. Foi gerado um trauma ali. Beleza, foi gerado um trauma ali. Só que o que acontece? Você tem tempo de elaborar o que aconteceu. Porque a gente vai partir pelo pressuposto que você não vai ser todo dia que vai sair 3 caras encapuzados e vai te espancar ali, ou toda semana, ou todo mês. É um negócio que vai ter, se for para acontecer de novo, e se acontecer, vai ter um intervalo de tempo muito grande para acontecer de novo. Então o que acontece? Você tem tempo de elaborar a história daquela situação toda, você consegue entender o que aconteceu, e aí, com o passar dos dias, das semanas ali, você consegue se refazer daquele trauma. Por mais que, né, pro restante da sua vida você se torne uma pessoa que, toda vez que você passar por uma situação dessa, um beco, estiver passando na rua sozinho, você vai ficar 10 vezes mais alerta do que uma pessoa normalmente ficaria. Beleza. Só que não necessariamente isso vai, né, digamos assim, atrapalhar a sua vida no dia a dia. Porque você conseguiu elaborar e se refazer daquela situação, tá? Inclusive você pode aprender, a pessoa pode aprender, né, passando por uma situação como essa, a seguinte lição. Beleza, vamos supor que a pessoa ela era meio preguiçosa mesmo, não cuidava do corpo, não cuidava da alimentação dela, não fazia nenhuma luta, nem nada, né? E era tão displicente que quando saía do metrô ali para chegar em casa, ela tirava o sapato e ia de chinelo para casa, com uma mochila nas costas. E aí ela pensa, pô, naquela situação tinha um bar aberto ali do outro lado, lá na frente. Eu podia ter corrido, cara, mas eu tava de chinelo. E outra, eu tô gordinho, cara, não tô cuidando da minha alimentação, não tô cuidando do meu shape, não tô cuidando, enfim, eu tô totalmente largado aqui. Então o que a pessoa faz? Ela pode pensar, pô, vou começar a comer melhor, vou entrar pra academia, né, vou melhorar a minha alimentação, vou fazer uma luta, porque quem sabe, né, cara, na próxima vez, sei lá, o cara tá sozinho, tá desarmado, eu posso me defender, posso defender minha namorada, enfim, não vou mais tirar o tênis para andar de chinelo na rua, porque é melhor para correr, enfim, ele vai se preparando para, se possivelmente isso for acontecer novamente, ele consegue, né, ter uma atitude melhor, estar mais preparado para aquilo, ou seja, ele se refez daquele trauma. Agora, o trauma complexo ele é muito diferente, tá? Por quê? O trauma complexo você não tem tempo de se refazer dele, porque você está exposto a ele com muita regularidade ali, com muita frequência, vários dias seguidos ou todos os dias, tá? Então, os esquemas psicológicos eles não vão embora, eles ficam ali presos em você e você fica restrito àquela experiência. Portanto, você fica respondendo e reagindo o tempo todo àquela situação. E aí você não consegue, obviamente, elaborar de uma maneira satisfatória e, portanto, você não vai conseguir se refazer e superar aquele trauma. E o narcisismo, por exemplo, ele vem em resposta a isso. Inclusive, o narcisismo ele pode vir em resposta também a um TDAH. Como eu falei, né? Um TDAH pode ter narcisismo porque uma coisa não impede a outra. Então, uma pessoa que é um TDAH, que passou por muitas coisas ali na vida, sabe? Sofreu bullying, teve um péssimo relacionamento com os pais, e foi ali, várias camadas por cima ali da personalidade dela, até um tempo ali que a pessoa quebra, sei lá, isso geralmente acontece da passagem ali para adolescência, para a vida adulta, a pessoa meio que quebra, e aí vem essa adaptação psicológica para proteger o sujeito. E aí ele pode sim, né, desenvolver um narcisismo. Mas ó, muitas pesquisas relevantes nos mostram que tanto o transtorno de personalidade quanto o transtorno de neurodesenvolvimento estão intimamente relacionados com ambientes disfuncionais na infância e adolescência. Mas por não ser muito o foco do vídeo, prometo que eu não vou entrar muito em detalhes para ele não ficar tão longo, tá? E o intuito desse vídeo também não é vir aqui falar sobre todos os sintomas do TDAH ou todos os sintomas do narcisismo, tá? Eu vou trazer apenas 3 sintomas. 3 que são os mais falados que podem aí conversar aí um com o outro. E a gente vai começar pela desatenção constante do TDAH. Porque para algumas pessoas que não são tão familiarizadas lá com o TDAH, esse sintoma já acontecendo há um longo período de tempo e o outro não conseguindo demonstrar nenhuma melhora nisso, pode soar como total falta de interesse pelas pessoas. Alguns podem até acreditar que isso é de propósito, vingança ou até narcisismo, visto que nossos descuidos, obviamente, carregam um forte potencial de afetar seriamente a vida das outras pessoas. Quando falamos de sintomas de desatenção, estamos falando propriamente de descuidos repetitivos em atividades diárias, como a dificuldade de prestar atenção em tarefas e instruções, né? Se distrair facilmente com qualquer coisa, perder coisas, se atrasar constantemente, enfim. O negócio é que essa desatenção dá a entender que o indivíduo é incapaz de levar em consideração a experiência dos outros e que o mundo deveria girar em torno das necessidades dele. Contudo, quem tem TDAH sem o narcisismo frequentemente se culpa pela desatenção e pode até buscar maneiras de reparação com as pessoas, por conta que ele sabe, né, o quanto isso é destrutivo não só para ele, mas para tudo. Consegue pedir desculpas pelos erros sem utilizar o diagnóstico como desculpa para seus deslizes,
Lembrando que uma pessoa com TDAH pode sim melhorar seus sintomas com ferramentas, desde seguir uma rotina específica, terapia especializada e medicações. Já um sujeito com ambas as condições realmente vai cometer deslizes por conta da falta de atenção natural do TDAH, não tem jeito, tá? Entretanto, se quando cobrado por esses deslizes o sujeito der respostas como a culpa é do meu TDAH, você deveria entender o meu lado, né? Tive tal comportamento por conta do meu diagnóstico, você sabe. E não demonstrar nenhum remorso por isso, pode ser um indicativo forte de que essa pessoa não quer assumir responsabilidades e está querendo que o mundo se adeque às condições dela. Além de estar usando do seu diagnóstico como carta branca para se aproveitar das pessoas e situações da vida. Algo que, obviamente, um narcisista faria. E já alguém que tem apenas o narcisismo, quando comete esses erros e é cobrado, pode demonstrar muita irritação, desprezo, falta de interesse pela necessidade dos outros, ser sarcástico e tende principalmente a terceirizar a responsabilidade desse erro. Por quê? Uma das características mais marcantes do narcisismo é a total incapacidade de conseguir assumir responsabilidades, tá? E enxergar as necessidades básicas dos outros. Sim, independente do tipo de narcisista que estamos falando, seja comunal, vulnerável, grandioso ou qualquer outro tipo de narcisista que exista por aí, o que eles têm em comum é que eles odeiam assumir qualquer tipo de responsabilidade na vida por se sentirem especiais. É comum que um narcisista acredite na ideia fantasiosa de que ele é especial. Portanto, as regras que se aplicam ao mundo e às outras pessoas não se aplicam a ele. Porém, sempre vai depender do espectro do narcisismo daquela pessoa. O que é isso? Espectro é o grau de narcisismo daquela pessoa. Porque sim, uma pessoa é mais narcisista que a outra. Sim, uma pessoa é mais borderline que a outra. Sim, os sintomas de TDAH de uma pessoa são mais intensos do que em outra. Esse é o grande problema, porque às vezes uma pessoa ela não tem o narcisismo, né, patológico, ela não tem o transtorno de personalidade narcisista de fato. Ela tem ali um ou dois sintominhas que se enquadram, e isso obviamente não é o suficiente para ela ter o transtorno, tá? A gente vai enquadrar ela apenas como alguém que tem traços do narcisismo e não alguém que tem um transtorno de personalidade narcisista, porque é muito mais fácil tratar os traços do que só alguém que tem de fato o transtorno. Ela precisa encaixar num critério ali, tá, de sintomas para que ela de fato seja considerada uma pessoa narcisista, tá? Não adianta só ter um ou dois sintominhas ali para isso e a gente apontar o dedo para ela e falar que ela é narcisista. A gente precisa sempre prestar atenção nesses detalhes, nessa desatenção do outro, antes de sair apontando o dedo aí falando que uma pessoa é narcisista sem ter embasamento suficiente para isso. É preciso se atentar a isso. Vamos falar agora dos dois últimos sintomas que podem ser facilmente confundidos com narcisismo, tá? Impulsividade e hiperatividade intensa do TDAH. Essa hiperatividade intensa do TDAH basicamente é uma inquietação crônica. Por exemplo, você está lá conversando com a pessoa, fica uns 10, 20, 30 minutos dedicando bastante a ouvi-la e justamente que é no seu momento de falar, lá vai ela e começa a estralar os dedos, começa a mexer os pés e as mãos ininterruptamente, olha para os lados o tempo todo, levanta, começa a caminhar, começa a se alongar do nada, demonstra muita impaciência, né? Não consegue esperar a sua vez de falar, ele te interrompe de maneira totalmente bruta antes de você completar o que você estava falando, começa a falar alto demais, começa a gesticular exageradamente. Parece que a pessoa está ligada na tomada, sabe, no 220 ali. E tudo isso pode parecer narcisismo porque parece que ele não quer prestar atenção e está se movimentando daquela forma por desrespeito mesmo aos outros, tá? Parece que ela só está interessada em colocar para fora seus 1001 pensamentos por segundo, que é normal do TDAH, e sentimentos, claro, e não tem o mínimo interesse em ouvir as outras pessoas. Pode parecer também que ela não aguenta não ser o centro das atenções e que as outras pessoas são um mero apetrecho para o ego delas. E sim, se estamos falando de uma pessoa narcisista, ela não vai se importar com nada do que você está falando e vai te desrespeitar abertamente o tempo todo e vai se vitimizar quando for cobrada por isso. Mas uma pessoa apenas TDAH, por mais que ela tenha dificuldade, ela quer nutrir as relações dela, ela quer que você se sinta importante perto dela. E ela quer melhorar os comportamentos dela, ela se preocupa, né, como ela impacta a vida das outras pessoas. E como já falado anteriormente, ela pode até buscar formas de reparação para suas atitudes e demonstrar muito arrependimento, muita culpa e muito remorso quando ela percebe que ela está causando impacto negativo nas outras pessoas, tá? Então é muito importante manter muita atenção nesses pequenos detalhes. Uma pessoa que tem tanto narcisismo quanto TDAH nessa situação, ela só vai usar isso a favor dela. E vai ficar inventando desculpinhas, né, tentando terceirizar tudo, né, e fazer você tentar entender o lado dela e não vai assumir nenhum tipo de responsabilidade. Então é preciso observar tudo isso para não sair por aí apontando o dedo para as pessoas,
falando que os outros aí é narcisista ou não sei o quê, sem ter embasamento para isso. Então vamos manter esse combinado aí. E, cara, eu quis falar apenas esses 3 sintomas propositalmente, porque eu quero que vocês também deixem aí nos comentários algum outro comportamento que você identifica que pode ser confundido com narcisismo. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de deixar a sua inscrição, de mandar esse vídeo para alguém que algum TDAH por aí, e para alguém que gosta desse tipo de assunto também. E pela sua atenção, meu muito obrigado.